E certinho. Quase chegando aqui no final, né? A questão já foi discutida aqui durante o nosso podcast, mas vamos dar uma reforçada a questão da democracia, né? Percebendo que tal modelo político não dá certo, pelo fato de que todos escolherem, todos escolhem, né? Opinam, todos escolhem, todos opinam, decidindo os rumos da nação de formas equivocadas, né? Pois é todo mundo falando e o caos reina, né? Diante desse cenário, querem saber a opinião de vocês. Como vocês veem isso? Qual seria o modelo político a defender? Como instituir? Não haveria eleições de nenhuma maneira no modelo que vocês citarem? Quem governaria? Quem seriam os deputados ou conselheiros? O Ítalo deu uma introdução lá na... Opa, tá sem som, Ítalo. Essa resposta eu já tinha colocado lá no grupo, né, quando fizeram essa pergunta. Uhum. O Eduardo já mencionou bastante Antônio de Oliveira Salazar. Então, a forma de governo que nós iremos propor é um conselho de ministros, tendo seu presidente. A questão do parlamento é um caso à parte. O parlamento nacional, em todas as esferas, federal, estaduais e municipais, nos custa anualmente 25 bilhões de reais. Uma coisa que é altamente improdutiva, são debates infindáveis, são debates repetitivos em todas as esferas, passa da esfera federal, vai para a esfera estadual e municipal. Então, o parlamento vai ter uma atenção especial nossa. E nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser escrito, e a gente não pode falar de tudo, né? Mas é isso, é um conselho de ministros que nós teremos a intenção de outorgar uma nova Constituição, e a lei vai ser aplicada da esfera federal até as municipais, passando pelas estaduais. Mas é isso, não tem muito detalhe para a gente dar agora, a gente precisa muito rezar, e se a gente começar a levar o nosso povo a rezar o Santo Rosário, eu acho que vai ajudar a aceleração da conversão do nosso povo e das nossas Forças Armadas, das quais nós dependemos para implantar um governo católico. Isso. Então, o rapaz que você respondeu, ele tinha perguntado sobre, que você citou Antônio de Oliveira Salazar, Garcia Moreno, né? E Francisco Franco. Só que, como o nosso tempo aqui já está bem grande, né? Eu acho que eu ia pedir para o Eduardo falar sobre eles, mas nosso tempo já está bem grande, aí fica então só a questão de você colocar, né, as referências bibliográficas para a pessoa que fez a pergunta estar estudando sobre essas personalidades e ver qual é o modelo político que eles aplicaram, né? Porque falar de cada um deles agora... ia tomar um tempo enorme. Precisar uma outra aula. Isso. Fica para a próxima. Na verdade, uma aula do Eduardo sobre cada um deles. Cada um fez coisas diferentes aí. Fica a sugestão para os próximos podcasts, né? As aulas do professor Eduardo sobre esses três governantes. A Salazar, Francisco Franco, Gabriel Garcia Moreno. Para estudar o governo do Gabriel Garcia Moreno, eu sugiro muito fortemente, posso passar o link depois, que leiam os 2 volumes
que reúnem os discursos que ele proferiu e documentos que ele produziu quando era presidente da República. Ali vocês têm um resumo, né? Uma espécie de uma visão aquário de como foi o governo do Dr. Gabriel Garcia Moreno. No caso do Felipe II, né, outro estadista ilustre, né, enfim, católico, eu recomendo muito fortemente os livros escritos pelo padre José Fernandes Montana. Né? Ele escreveu 4 livros a respeito do governo do Felipe II. Né? Um deles é Felipe II é o Prudente e sua política. Outro se chama Mais Luz de Verdade Histórica sobre Felipe II. Um terceiro é Felipe II caluniado e vindicado sobre pontos da Hacienda. Né? E Nueva Luz de Juízo Verdadeiro sobre Felipe II. São 4 livros escritos pelo mesmo sacerdote, que era um sacerdote carlista, inclusive, assassinado pelos comunistas aos 94 anos de idade, no início da Guerra Civil Espanhola. Então, esse autor, além de ser um escritor muito prolífico, foi um mártir, né, da fé católica, enfim. Tem também um outro livro a respeito do governo do Primo de Rivera, né, Los Valores Históricos de la Dictadura Espanhola, do José Permatin São João, né, que foi fundador da União Monárquica Nacional, trabalhou no governo do Rivera, né, a respeito do reinado da Dona Maria I, né, também muito devota, também excelente administradora. Tem o livro do historiador Caetano Beirão, que era miguelista. O livro se chama Dona Maria I, 1772-1792, Subsídios para a Revisão da História do seu Reinado. Livro publicado em 1934 por esse historiador miguelista, que também foi deputado federal no governo do Salazar. Sim. Depois, você tem, vou pegar aqui, a respeito do governo do Salazar, você tem o próprio livro que reúne os discursos dele. Depois eu posso passar o link. O título é Discursos e Notas Políticas, Antônio de Oliveira Salazar. Esse livro tem quase 800 páginas, ou mais, se não me engano. Reúne todos os pronunciamentos, palestras dele, de 1928 a 1966. Além de outro livro muito importante. Esse aí é fundamental, pessoal. É um livro que o próprio Salazar escreveu, chamado Como se Levanta um Estado. Tem 100 páginas. É curtinho, 100 páginas. E aí você tem ali direitinho por que ele tomou certas decisões, qual que é o problema da democracia parlamentar do tipo britânico, qual que é o problema do fascismo, qual que é o problema do comunismo, por que ele rejeitava estas 3 soluções por diferentes motivos, enfim. Livro de 100 páginas, que depois eu posso passar o link para vocês. Como se levanta um Estado? Olha, se os nossos governantes tivessem o hábito de ler esse livrinho, já seria muito bom. E ajudaria bastante. Avançar um pouco mais aqui. Cadê? Negócio do... Eu já citei, o livro do Orriols, Política Econômica dos Reis Católicos, muito bom, um ótimo livro. Como que o Fernando e a Isabel
administraram a economia da Espanha logo após o término da Guerra de Reconquista. Enfim. Tem um... Vou pegar aqui. Tem um outro, para entender um pouco o governo do Franco, tem um livro escrito por um engenheiro que trabalhou no governo dele, né, chamado Paganismo e Cristianismo na Economia. Esse eu tenho, mas ainda não digitalizei. Né? Análise do liberalismo econômico e revisão dos princípios básicos da economia. Esse engenheiro, chamado Luís Creis Vidal, combateu na Guerra Civil Espanhola. Inclusive, o irmão dele foi morto pelos anarquistas na Guerra Civil. Ele trabalhou no serviço secreto, atividade de risco. E depois que a guerra terminou, ele assumiu algumas funções de responsabilidade. Outro livro que ajuda a entender o governo do Francisco Franco é o Concepto Cristiano de la Autarquia, escrito pelo padre José Agustín Pérez del Pulgar. Lendo esse livro, vocês vão entender a conexão que existe entre o Estado católico e a questão da independência econômica e tecnológica do país. Nenhum país consegue hoje, num contexto mundial dominado pelas potências revolucionárias, vai conseguir manter o Estado católico se não desenvolver um certo nível de independência econômica, tecnológica, para resistir à pressão internacional que vem logo em seguida. Esse padre, o Pérez del Pulgar, ele foi responsável pela criação do sistema de redenção de penas por el trabalho, né? O sistema de redenção de penas pelo trabalho. Era graças a esse sistema que os comunistas tinham a chance de se penitenciar pelos seus pecados, fazendo algo de útil pela sociedade, que era trabalhar nos campos de trabalho. Um grande sacerdote. Outro livro que ajuda a entender o governo do Salazar, A Industrialização dos Países Agrícolas, Introdução ao Estudo do Problema, do Fernando Seabra, advogado, economista, filiado à Ação Católica Portuguesa. Enfim. Novamente, para entender o governo do Franco. Livro do engenheiro José Borrell e Maciá. É o intervencionismo do Estado em las atividades econômicas, sua extensão, seus limites. Esse livro é muito interessante, porque mostra que o Estado pode intervir na economia, mas isso aí tem limite, né? Enfim, o efeito bumerangue. Porque eu vejo muitos nacionalistas, às vezes, caindo num automatismo mental de achar que se o liberalismo econômico é ruim, então toda intervenção do Estado na economia deve ser boa. Não, nem sempre. Esse livro desse engenheiro que eu acabei de citar entra no aspecto técnico operacional da coisa mesmo, né? A questão da gestão, da industrialização, dos meios, a escolha dos meios e métodos que o governo vai usar ao tomar decisões econômicas. Enfim. Ainda sobre o governo do Franco, tem uma coleção chamada Curso de Política Econômica Contemporânea, do professor Pedro Gual Villalbi, que também era afiliado à Ação Católica. Essa coleção tem 9 volumes, mas eu só consegui os 4 primeiros, não consegui os outros, consegui só os 4, que falam de produção, comércio, transportes, política bancária, monetária e creditícia, etc. Ainda sobre o governo do Franco, você tem La Hacienda Pública e las Depressões Cíclicas, a Fazenda Pública e as Depressões Cíclicas, do Dr. Pio Ballesteros Alava, um grande especialista em administração fazendária.
Ainda sobre o governo Salazar, você tem um livro, Realidades Econômicas, escrito pelo Daniel Barbosa, que era engenheiro, foi ministro da Economia do Salazar, inclusive foi ele que bolou o projeto que deu origem à Igreja Paroquial de Santo Antônio das Antas, né? Enfim, pessoal, uma coisa que dá gosto de ver, uma coisa que dá gosto de constatar, quando você examina as equipes econômicas, não só econômicas, de tudo, do Franco e do Salazar, é um grande número de católicos, de miguelistas, enfim, de pessoas. Então, ele tinha, né? Não era só a figura dele, né? Ele tinha ao seu redor ali um pessoal muito capaz, muito bem formado. O Daniel Barbosa era um. Além de ser um ministro da Economia, um engenheiro competente, né? Era um católico devoto. Um cara orientado pela doutrina social da igreja. Tem outro livro, Elementos de Planificação Econômica, do José Dias de Araújo Correia. Tem uma série de livros, eu vou depois deixar a lista no site do partido, que se eu for ficar citando, é muito título. Eu estou dando alguns aqui. Certinho, então vocês poderiam fazer as considerações finais nesse primeiro podcast, para a gente encerrar. Eu acho que esse nosso primeiro podcast a gente elencou as principais perguntas, as dúvidas que a gente mais recebe. A gente respondeu para o pessoal poder acompanhar mais ou menos o que a gente pensa, não apenas vendo as nossas publicações, participando dos nossos grupos. Eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente está com a meta de atingir no canal 1.000 inscritos para a gente poder fazer lives com vocês, interagir mais com vocês. Então, compartilhem esse vídeo, pede para o seu amigo, para sua amiga, pede para o seu colega na capela, pede para o seu colega de paróquia ele interagir, ele dar a curtida, ele compartilhar, porque assim que a gente chegar nos 1.000 inscritos, pessoal, aí vai ser cara a cara com vocês, aí vocês vão poder perguntar na lata, viu? É importante ter esses 1.000 inscritos, porque, tipo, um podcast igual esse, né? Eles podem estar fazendo as perguntas ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo. Paredão. Então, acho que é isso. Agradecer a presença de todos vocês aqui, né, para esse nosso primeiro podcast. E agradecer também quem tá acompanhando por aguentar ficar aí escutando a gente por 4 horas. Então, posso encerrar aqui a gravação? Encerra a gravação aí. Podemos encerrar sim. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos. Salve Maria. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Viva Rei. Cristo Rei. Um abraço a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Fiquem aí que eu vou